Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre Dragon Ball AF. Então vamos nessa! Olá galera, antes de começar o vídeo vou pedir para vocês que se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, deixem seus likes, seus comentários. Acessem também as nossas outras redes sociais. Mas vamos lá pessoal, vamos falar hoje sobre Dragon Ball AF. Pessoal, a galerinha que curtia Dragon Ball ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando acabou Dragon Ball e começou Dragon Ball GT, a gente ainda curtia pra caramba, apesar de Dragon Ball GT não ser tão legal assim, não ter sido muito bem aceito. Mas mesmo assim a gente curtia demais, assistia, pirava com a transformação do Goku em Super Saiyajin 4. Tem elementos bem bacanas em Dragon Ball GT, como também o Super Android 17, o conceito de dragões malignos saídos das esferas do dragão, embora visualmente eu acho que não ficou muito bacana. Só o último dragão que eu acho que ficou bacana, o resto tudo eu acho que poderia ter ficado um visual um pouco melhor esses dragões, pessoal. Mas aí depois que acabou o Dragon Ball GT, o fã de Dragon Ball ficou muito frustrado porque não tinha mais nada. Aí que veio toda aquela história que ninguém sabia se era mito, se era verdade de Dragon Ball AF. E como na época a internet estava ali engatinhando ainda, tinha muito pouca coisa na internet. E eu lembro claramente, como se fosse ontem, que uma das únicas informações que tinha era uma foto do Goku numa suposta transformação em nível de Super Saiyajin 5. Essa transformação de Super Saiyajin 5, ela continuava a transformação do Super Saiyajin 4, era mesmo o esquema de pelo na barriga e nos braços, só que em vez de ser vermelho os pelos, eles ficavam prateados e o cabelo era mais ou menos parecido com o do Saiyajin 4, mas era mais comprido para trás. E era um cabelão bem espetado, um visual muito show, pessoal. Tanto que o conceito de Super Saiyajin 4 e Super Saiyajin 5, se isso fosse explorado em Dragon Ball Super, eu acho que seria muito mais legal, porque visualmente falando, os desenhos de Super Saiyajin 4 e Super Saiyajin 5 são muito mais bonitos do que o Saiyajin God e o Saiyajin God Blue, na minha opinião. Mas, voltando ao assunto de Dragon Ball AF, pessoal, e por volta do ano 2000, para atiçar ainda mais o fã, para deixar o fã realmente maluco, saiu essa revistinha na banca, essa revistinha Comics, que na época, a exemplo da revista Ultra Jovem, que eu também fiz um vídeo que vai estar passando aqui no card, era uma revista que na época trazia tudo do universo dos animes, das HQs, de filmes relacionados ao universo nerd, videogames também. E essa revistinha, pessoal, vinha com informações sobre Dragon Ball AF. Aí o pessoal, eu lembro que toda a galera ficou alucinada, porque falaram, nossa, saiu uma revista de Dragon Ball AF, então vai voltar mesmo, vamos ler sobre, né? Pessoal, o interessante, olha só que coisa bacana. Dentro dela tem essa arte aqui, supostamente relacionada ao que seria Dragon Ball AF, mostrando aqui um Raditz Super Saiyajin 3 e um Gohan Super Saiyajin nível 4. E o interessante disso é que fala assim, Dragon Ball AF seria Alternative Future ou After Future. E segundo essa revistinha, fala que a série seria dividida em duas sagas. A primeira saga seria de Evil Goku. Olha só que coincidência, para quem viu a saga de Black em Dragon Ball Super, daqui a pouco vai começar a ligar os pontos com o que eu tô falando. Então seria a saga de Evil Goku, que este seria o ser mais maligno do cosmos. E o interessante dessa saga é que o Vegeta teria pulado de Super Saiyajin 3 para Super Saiyajin 4 sem auxílio da máquina da Bulma, como foi visto em Dragon Ball GT. O Goten e o Trunks conseguiriam fazer uma fusão que alcançaria o nível de Super Saiyajin 4. O Gohan também seria um Super Saiyajin 4. E o interessante é que todos esses guerreiros evoluíram muito e fazem parte ativamente da série. E Goku volta da jornada dele com o dragão, na qual ele partiu no final do Dragon Ball GT, e ele vê todas as atrocidades que esse Evil Goku está causando na Terra.
E vendo ali uma cena muito violenta, o Goku alcança o nível de Super Saiyajin 5 e começa uma batalha épica. E os demais guerreiros Z se defrontam com outros vilões, uma fusão entre Frieza e Cura e Raditz, num nível de Super Saiyajin 2. Que também teriam sido revividos por algum motivo e estariam ali causando problema e supostamente aliados a esse Evil Goku. E ainda, olha só que interessante, pessoal, fala assim que o Goku derrota esse Evil Black soltando um Kamehameha com uma mão e uma Genkidama com a outra. E o clarão desse golpe pôde ser visto em todo o universo. A segunda fase dessa animação seria uma saga chamada Saga de Kahat. Esse Kahat seria um demônio. E este estaria junto com mais 5 demônios subordinados, causando problemas na Terra novamente, super poderosos. Cada um desses demônios confronta um dos Saiyajins, o Goten, o Trunks, o Gohan, o Vegeta, o Ubi também está participando. E a gente já vê mais elementos que se assemelham ali a Dragon Ball Super. No Dragon Ball Super não são bem demônios, mas são deuses da destruição. Demônios em Dragon Ball são vistos em alguns jogos, como o Demigra, por exemplo. Nessa luta contra os demônios, Goten e Trunks se fundem. Vegeta, com um poder muito elevado de Super Saiyajin 4, luta contra o seu oponente. E Gohan, também transformado em Super Saiyajin 4, luta contra o seu oponente. Goku começa a lutar contra Kahat e derrota ele facilmente, mas esse se transforma para uma segunda transformação. Goku novamente se transforma para Super Saiyajin e derrota ele, que se transforma de novo. Aí já começa a ficar mais difícil, Goku em forma de Super Saiyajin nível 4 derrota ele. E aí numa última transformação, o Goku tem que alcançar novamente a transformação de Super Saiyajin nível 5 para finalmente conseguir derrotar esse personagem. E segundo essa revista, essa história terminaria com Goku dizendo que não há limites, abrindo precedentes para muitas continuações. E aí que tá onde eu gostaria de chegar. Essas eram as informações que a gente tinha sobre Dragon Ball AF na época, que teria 2 vilões, um seria um demônio e outro seria o Evil Goku. Isso é um pouco parecido com alguns elementos que a gente vê em Dragon Ball Super, como o Goku Black e os Deuses da Destruição. Só que essas informações não estavam completamente erradas. Por quê? Havia saído uma fanfic no Japão, produzida por um rapaz chamado Toyable. E nessa fanfic, ele era muito fã de Dragon Ball, e ele havia feito uma continuação de Dragon Ball. E nessa continuação, o que acontecia? Olha só que interessante. Uma Kaioshin roubava DNA do Goku e fazia tipo uma, digamos assim, uma inseminação artificial. E nascia meio que ela fazia meio que nascer um clone do Goku misturado ali com algum aspecto de Kaiô, alguma coisa assim. Novamente a gente vê algo parecido com o Black. Numa segunda parte eles enfrentavam novamente demônios. Pessoal, onde eu tô querendo chegar? Em Dragon Ball Super há esses elementos. Aí a gente fala, mas será que é tanta coincidência assim? Será que eles realmente se inspiraram nessas fanfics de Dragon Ball AF, nesses boatos, nesses rumores para fazer o Dragon Ball Super? Aí que tá, pessoal. Toyable nada mais é do que um pseudônimo do Toyotaro. Quem é o Toyotaro? Toyotaro é aquele que está à frente de Dragon Ball Super hoje, junto com Akira Toriyama. Ou seja, ele levou todas essas ideias de quando ele fez a fanfic dele. Para nós era boato, a fanfic era real, só não era canônica. Mas ele levou muitos desses elementos para o Dragon Ball Super. E ali junto com Akira Toriyama, eles deram uma peneirada, mudaram alguns conceitos, mudaram uma coisa ou outra de lugar, mas a gente vê muita coisa assim muito semelhante, que não poderia ser mera coincidência. E isso que eu achei muito interessante. O Toyotaro, de um rapaz que fez uma fanfic porque queria muito que continuasse o Dragon Ball, porque ele era muito fã, ele amava aquele universo, ele hoje tá lá nas cabeças lá, produzindo o Dragon Ball Super. Inclusive ele tá à frente do mangá. O Akira Toriyama ele cuida mais do anime e o Toyotaro tá mais à frente do mangá. E na minha opinião, ambos estão indo muito bem.
Eles, às vezes, um modifica um pouco em relação ao outro, mas tanto o mangá quanto o anime são muito legais. Então, pessoal, foi isso que eu quis trazer hoje pra vocês, toda essa coincidência envolvendo Dragon Ball AF, Dragon Ball Super, essa coisa do mito, dos boatos ali no começo dos anos 2000, até a realidade que foi o Dragon Ball Super. E no começo eu ficava realmente pensando, puxa, mas eu já vi essa coisa em algum lugar quando eu vi o Goku Black, eu falei, nossa, mas eu já vi em algum lugar, eu lembrei dessa revistinha, eu pensava, não pode ser tanta coincidência. Quando eu vi que o Toyable e o Toyotaro são a mesma pessoa, aí tudo fez sentido, pessoal. Então eu trouxe hoje essa informação muito bacana para vocês, pessoal, a respeito do Toyotaro e de toda a trajetória dele, desde a produção da fanfic de Dragon Ball AF até a produção de Dragon Ball Super, e como ele levou elementos de Dragon Ball F para Dragon Ball Super. E mais uma vez, pessoal, deixem seu like, inscrevam-se, deixem seus comentários se também lá no começo dos anos 2000 Dragon Ball F fez vocês pirarem, galera. Acessem nossas redes sociais, compartilhem o vídeo. Pessoal, eu vou indo nessa, até mais e até a próxima!